momento de receber o brabo, né? Momento de que receber honra, a hein? referência, rapaz. Aqui no nosso clubinho. Alô, Jorge Nicola, comentarista, colunista do portal R7.com, referência máxima. Fala, Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, marcando presença aqui no nosso Link Sport Clube Podcast da Record Entretenimento, o Jorge. Assim, eu acho que o mundo foi pego de surpresa com o seu blog hoje. Uma notícia bombástica depois da eliminação do Flamengo ontem, diante do Peñarol, lá no Uruguai. E já começa aquela lista, né? De renovação, de saída. Como você bem disse no título da sua coluna hoje, faxina no Mengão em 2024. Antes de mais nada, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, Nicola. O que você tem para falar sobre esse Flamengo possivelmente renovado para o ano que vem, amigo? Abraço, Enio, abraço, Nino, abraço para todo mundo que está nos assistindo. Legal demais estar por aqui. Bom, bora lá. O Flamengo que mais investe e mais arrecada no futebol brasileiro há muitos anos tinha a obrigação de ser hegemônico no futebol nacional. Só a título de comparação, o Flamengo da temporada passada teve 500 milhões a mais de receita na comparação com o segundo que mais arrecadou o Corinthians. O Flamengo arrecadou quase 1 bilhão e 400 milhões e o Corinthians ficou com mais ou menos 900 milhões de reais. Diferença, por exemplo, para Vasco e Botafogo, a diferença foi de 1 bilhão de reais a favor do Flamengo. O Flamengo arrecadou 1 bilhão a mais do que os seus outros concorrentes do Rio de Janeiro. E diante desses números, e com a possibilidade de gastar muito mais do que qualquer outro, o Flamengo tinha que ser o supra-sumo, o clube que ganha, por exemplo, como a Juventus fez recentemente lá no futebol italiano, empilhando títulos de forma consecutiva, ou, por exemplo, como o Lyon em outros tempos, como o Bayern de Munique na Alemanha. Não é isso que ocorre, até porque o Flamengo tem muito dinheiro, mas gasta muito mal. Vale a lembrança de que na temporada passada, 7 competições, nenhum título conquistado. Nessa temporada, até por conta do fracasso na temporada passada, foram só 4 competições em jogo, né? O Campeonato Carioca que o Flamengo conquistou, a Libertadores da América, eliminado por um time cuja folha salarial é mais de 7 vezes menor, ou seja, um mês da folha do Flamengo paga 7 meses e meio do Peñarol. Sobraram para o Flamengo o Campeonato Brasileiro, cuja diferença para o Botafogo é gigante, apesar do jogo a menos, e também a Copa do Brasil. Diante desse cenário, com o segundo ano de fracasso para um clube que deveria ganhar praticamente tudo, percebeu-se a necessidade de mudanças. E essas mudanças elas podem até ser antecipadas. Cheguei a dizer no título da matéria que as projeções são para alterações para a próxima temporada, mas há um episódio super importante marcado para 9 de dezembro, a eleição para presidente. E a preocupação do Rodolfo Landim, o atual presidente, é de que ele morra abraçado com o Tite e isso cause a derrota do grupo dele na eleição. O Landim não pode ser candidato à reeleição, ele já conseguiu uma reeleição e o Estatuto do Flamengo impede uma segunda. Então, Sim. ele já indicou o Rodrigo Dunche, que é seu vice-presidente geral e também um homem do departamento jurídico, para concorrer como o candidato da situação. Se o Dunche vencer, o Landim se torna um CEO do Flamengo para a próxima temporada. E a discussão ao longo de toda a sexta-feira foi o que a gente faz com o Tite para agora? A gente demite o Tite agora ou não? Para 2025, a reformulação vai existir. Gabigol, Davi Luiz, Carlinhos, a gente pode até falar especificamente sobre cada um deles. Mas o caso mais emergencial é do Tite, porque a preocupação é de que com o Tite, o Flamengo não consiga reverter essa situação muito ruim de um time que se arrasta em campo e que pode ser eliminado a partir da próxima quarta-feira no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians, partida marcada para o Maracanã, a volta está marcada para o dia 16. Ela ainda não está fechada essa data, mas ela deve ocorrer 2 dias depois da data FIFA na seleção brasileira.